E aí? E aí, galera do Revolução, a gente está aqui para falar do tema da nossa quarta enquete, que é até onde podemos usar coisas seculares na obra de Deus. Bom, gente, esse é um tema muito complicado e muito chato da gente se falar, porque gera muita discussão dentro da igreja e fora dela também, por algumas pessoas concordarem e outras discordarem. Coisas seculares que a gente fala não é trazer o mundo para dentro da igreja, por favor, não nos entenda mal. Mas se nós podemos usar coisas que não são do costume da igreja de usar para a obra de Deus, como por exemplo, forró, axé, o MMA, como você viu aí no início do vídeo. E a questão é essa, é possível usar isso? É pecado? É errado? Cara, a Bíblia não diz em nenhum momento que é pecado. Mas se a gente for pegar para ver, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Então, se o meu alvo em usar o forró, usar o axé, usar o MMA, ou qualquer outro ritmo que não seja do costume da igreja de usar, não for certo, eu vou estar pecando. E um dos problemas maiores que a gente tem quando se fala disso, em usar essas coisas para a obra de Deus, é porque as pessoas não adaptam apenas a linguagem do que elas querem usar, mas adaptam também a realidade. Como assim? Vamos entender isso direito. Adaptar a linguagem é não pegar a realidade do que está usando. Por exemplo, eu quero usar o MMA na obra de Deus. Posso usar? Posso. Mas eu tenho que pegar só a linguagem do MMA. E o que é essa linguagem do MMA? O esporte, a luta, sadia. E não adaptar a realidade para dentro da igreja. Qual é a realidade do MMA? Como nós vemos muitas vezes aí fora. Competição, briga, violência. Isso é a realidade. Mas a linguagem do MMA é totalmente diferente. O MMA não foi feito para ser violento, nem para gerar brigadores, mas o MMA é um esporte sadio, como qualquer outro, e eu posso usá-lo sim para a obra de Deus, adaptando apenas a linguagem. Isso foi um exemplo, né? Assim como também o forró, o funk, o rap, e tantas outras coisas que a gente pode usar para a obra de Deus. O problema é que nós vemos muitas vezes as pessoas adaptando a realidade. Tem muitas igrejas que usam balada gospel. E eu tenho certeza que em momento nenhum a intenção delas foi gerar a prostituição dentro de suas igrejas ou o descaso com a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que quando os líderes ou pastores receberam essa estratégia de usar a balada na obra de Deus, a música eletrônica, eles não pensaram nisso, mas pensaram em ganhar almas. Essa foi a intenção deles. Mas o problema é que muitas pessoas não entenderam e não adaptaram só a linguagem, mas adaptaram também a realidade das baladas. E qual é a realidade das baladas? Ficar, prostituição, promiscuidade e tantas outras coisas. E um dos motivos pelos quais as pessoas erram em usar essas coisas para a obra de Deus é porque muitas vezes as pessoas usam isso para suprir uma carência dentro delas de coisas que elas gostavam quando não eram crentes. E de certa forma a carne sente falta. A carne sente falta de dançar um forró, a carne sente falta de dançar um axé ou disso ou daquilo. E fazendo assim, acaba se dando espaço para que o diabo use isso. Bom, a Bíblia diz, como nós já citamos em outro vídeo, em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E esse tem que ser o nosso intuito em usar essas coisas dentro da igreja. A glória de Deus. No que está resultando? Está resultando em edificação ou está resultando em problema? Para que está sendo feito?
para a glória de Deus ou para suprir necessidades carnais de membros não tão convertidos assim das nossas igrejas? Se não é para a glória de Deus, então isso não vai resultar em coisas boas, mas só vai alimentar a carne daqueles meio carnais que nós vemos muitas vezes dentro das nossas igrejas. Essas coisas também são muitas vezes usadas como método de evangelismo, de atrair pessoas. Funciona, mas o motivo pelo qual a pessoa vai ficar na sua igreja não pode ser isso, porque isso são métodos para alcançá-las e não para mantê-las. Não é um ritmo de música ou um tipo diferente de esporte que vai prender uma pessoa na igreja. Ela pode até estar indo, você pode até estar pensando, mas esse método dá fruto. Mas eu te faço uma pergunta, e se amanhã você não fizesse mais isso? O que ia acontecer com a sua igreja? Será que as pessoas iriam continuar indo? Será que se você deixasse de tocar rock, rap, funk e esses outros ritmos como forró na sua igreja, as pessoas iriam continuar indo? Ou será que o intuito delas irem não é só porque elas receberam uma proposta boa de ir para o céu com algo agradável para a carne delas? O evangelho não é um evangelho de conformismo, mas é um evangelho que vai contra os padrões do mundo. Nós podemos usar isso como métodos para atrair pessoas? Sim, mas esse não pode ser o motivo delas continuarem na igreja. O motivo delas continuarem na igreja tem que ser puro e unicamente Jesus. É através do Espírito Santo que elas vão ser transformadas. É através do Espírito Santo que elas vão ser mudadas. Hoje nós temos muitas igrejas de pessoas meio carnais. E pelo contrário do que você pensa, um meio carnal não é um meio espiritual, mas é um carnal completo. E isso resulta em muitos problemas para a igreja e em vergonha para o evangelho. Tudo isso porque nós resolvemos usar essas coisas para atrair pessoas, mas na verdade colocamos todos esses métodos como fundamento para que as pessoas continuassem. Jesus também usou uma linguagem que as pessoas entendessem. Para agricultores, ele usou parábolas como a do semeador, que falava de terra e de plantio. Para pescadores, ele usou parábolas que eles também entendessem, como de rede e pesca. Então Jesus ele fez uma adaptação à linguagem e não à realidade. Ele adaptou a linguagem dos seus ouvintes para que a sua realidade fosse transformada pelo Evangelho de Deus. Então, queridos, todas essas coisas nós podemos usar forró, podemos usar funk, podemos usar reggae, rap, rock, MMA, podemos usar todas essas coisas, mas esse método não pode substituir nunca o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos deixar de ter nas nossas igrejas membros meio carnais e precisamos começar a gerar pessoas espirituais, não religiosas, mas espirituais, que usam esses métodos, mas fundamentam a sua vida em Jesus Cristo. Então a resposta para a pergunta da nossa enquete, até que ponto podemos usar coisas seculares na obra de Deus, é até o ponto delas não tomarem o lugar de Jesus no coração dos membros. Então galera, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o Espírito Santo tenha usado isso para esclarecer muitas coisas e te ajudar a entender um pouco mais do Evangelho real de Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal, curta lá o Revolução de Dentro no Face, siga também no Twitter através do Boca Crente e que Deus te abençoe. Revolução de Dentro.